Olá, meu amado, paz seja convosco. Seja bem-vindo ao primeiro dia da campanha, 40 dias de milagres. Vamos começar com o primeiro tema, que é quando Deus parece em silêncio. E ele está em João, capítulo 11, versículo do 1 ao 6. João, capítulo 11, versículo 1 até o 6. Diz sobre a morte de Lázaro. E diz o seguinte: um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias aonde estava. Amém? Quantas das vezes a gente não, de repente, passou por alguma frustração, ou de repente, sabe, esperou a resposta positiva de Deus, a gente esperando a resposta que a gente mesmo queria, e muitas das vezes aconteceu que o nosso querer não era o querer de Deus, não é verdade? Muitas das vezes isso acontece porque a nossa vontade muitas das vezes não é a vontade de Deus. Essa história é muito interessante porque Jesus amava muito Lázaro, amava a família de Lázaro, né? Amava Maria, Marta. Porém, mesmo ele amando a Lázaro, ele não saiu do lugar onde estava, Jesus não saiu do lugar onde estava para poder curar Lázaro. Ele foi avisado que Lázaro estava doente, mas Jesus resolveu não curar naquele momento Lázaro. E é interessante por quê? Porque Jesus demonstra estar no controle de tudo naquela situação. E é incrível porque o Senhor com certeza está sempre no controle de tudo, porque no versículo 4, Jesus diz bem assim: quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então, no versículo 4, Jesus já predicta o que vai acontecer. É incrível, porque muitas das vezes a gente se coloca na situação de Marta e Maria, né? Porque você conhece a história. No final da história, fala que Marta questiona Jesus. Jesus, se você tivesse aqui mais cedo, você poderia ter curado ele. Mas não era vontade de Deus curá-lo. Por quê? Eu acredito que seria por conta da vontade de Jesus em fazer com que Deus fosse proclamado entre as pessoas, para a honra e a glória do Senhor. E é isso que nós devemos entender. Eu me coloco nessa situação. Será que tudo que eu quero é para a glória de Deus? Será tudo que você quer é para a glória de Deus? Já parou para pensar que seria uma frustração tão grande, sabe, Deus não fazer isso ou aquilo que a gente pede? Mas você já parou para pensar se isso vai enaltecer a Deus? Se isso vai fazer com que Deus seja glorificado? Muitas das vezes nós oramos e a situação piora, nossa fé é testada, e
o que nós devemos aprender com isso? Não messar o amor ou a fidelidade de Deus pela velocidade da resposta dele. Porque muitas das vezes Deus pode te responder um sim, um não, mas o que eu aprendi é que o silêncio de Deus também é resposta. Muitas das vezes Deus não vai responder do jeito que você quer, não é do jeito que você espera, mas é do jeito de Deus. A palavra de Deus fala em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que haja uma renovação na nossa mente para que possamos viver essa verdadeira vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que mudar a nossa mente e entender que a vontade de Deus muitas das vezes pode não ser a nossa. E isso é um confronto para nós. É um confronto para as nossas vidas. O propósito oculto, né, dentro desse texto nos mostra que enquanto a família esperava uma cura, Jesus já estava preparando, no caso, uma ressurreição. O que seria melhor? Uma cura ou a ressurreição? Muitas das vezes, como já falei aqui, às vezes a gente tem vontades que não cabe ao Senhor. Não cabe ao Senhor realizar. Para pensar, se você que tem filho, ou de repente você não tem, deseja ter um filho, você como filho mesmo, se coloca nessa situação. Ou você que é pai, mãe, enfim. Se você der tudo para o seu filho, tudo que ele pede para você, como que ele vai ficar? Será que ele deveria receber tudo o que ele pede? Não, você não vai dar tudo o que ele pede. Simplesmente pelo fato que ele está pedindo. Não. É diferente de quando o seu filho te obedece. Diferente quando o seu filho te honra. Você tem prazer em estar abençoando a vida do seu filho. Em dar um presentinho, de repente o filho é pequeno, dar um brinquedo, alguma coisa do tipo. Eu acredito que o Senhor, Ele nos trata dessa forma. Porque se você para pensar, se Deus te desse tudo o que você pede, será que você estaria nos caminhos dele ainda? Então entenda, muitas das vezes o silêncio de Deus pode ser uma resposta para você na situação do seu milagre. Mas entenda, não é porque Deus ficou em silêncio que Ele não está trabalhando. Ele vai te honrar. Você tem milagre para receber. Mas será que verdadeiramente isso vai honrar ao Senhor? Será que é para a glória dele? Ou é apenas para a sua glória? Eu vou ler aqui algo que está dentro do texto, do tema da campanha. Diz assim: o silêncio de Deus não significa ausência, e a sua demora não significa indiferença. Jesus amava aquela família, mas estava conduzindo todos a uma revelação maior. Marta e Maria esperavam uma cura, Cristo estava preparando uma ressurreição. Existem momentos em que oramos e nada parece mudar. O céu permanece em silêncio, as circunstâncias pioram e nossa fé é confrontada. E nesse dia precisamos lembrar de que Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber seus movimentos. Entenda, meu amado. Entenda de uma vez por todas que Deus não vai responder do jeito que você quer. Não seja o filho mimado, mas seja o filho amado do Pai. Não interprete o silêncio de Deus como abandono. Continue crendo no caráter de Deus. Se Ele ainda não respondeu como você esperava, talvez esteja preparando algo maior do que você imaginou. É incrível porque Jesus podia muito bem, da onde ele estava, sei lá, ter falado: ó, Lázaro já está curado. Mandado uma carta em escrito e Lázaro seja curado. Enfim, ou então cura à distância, enfim,
Jesus poderia fazer de várias outras formas, mas ao invés de fazer do jeito do que Marta e Maria esperavam, Jesus fez a vontade do Pai e enalteceu a vontade dele, enalteceu o nome de Deus, glorificou ao Senhor, porque através da ressurreição de Lázaro, se você acompanhar o texto, ler um pouquinho mais à frente, você vê que pessoas ficaram surpresas. Pessoas estavam presentes naquele momento da ressurreição de Lázaro, no momento que Jesus ressuscitou a Lázaro, e pessoas ficaram surpresas e começaram a enaltecer o nome de Deus. Se Jesus cura a Lázaro naquele momento, seria apenas mais uma cura. Mas o Senhor, ele não quer fazer mais um milagre na sua vida. Ele quer fazer o milagre. Assim eu creio, e que em nome de Jesus você consiga fazer essa campanha até o final e acreditar no seu milagre, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu peço, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que em nome de Jesus o Senhor derrame tuas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um, que em nome de Jesus possamos cumprir, Pai, em nome de Jesus, com essa campanha, com esses 40 dias de milagre, que haja, Pai, em nome de Jesus, verdadeiramente um milagre em nossas vidas, mas que não seja, Pai, para nossos gostos ou simplesmente nossas vontades, mas que seja a sua vontade, Pai, prevalecendo sobre nossas vidas. Que não seja, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo agindo sobre nossas vidas, para que em nome de Jesus aconteça um milagre, Pai, em nossa casa, Pai, em nome de Jesus, em nossas vidas, em todas as áreas, Pai, na área esperada, que em nome de Jesus o Senhor haja com Teu poder santo. E que em nome de Jesus possamos reconhecer a resposta que o Senhor der. Se o Senhor responder sim, se o Senhor responder não, ou simplesmente se o Senhor não responder. Mas que em nome de Jesus o Senhor haja, Pai, e esteja conosco em nosso coração. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado.